Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia, né? 4 de setembro, né? De 2020. E o tempo vai passando, né? Graças a Deus, né? Estamos chegando cada vez mais perto, né? Do dia do arrebatamento da igreja. Em nome do Senhor Jesus. E vamos lá, né? Lutar contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, né? Nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, mau entendimento, má consciência, né? Amém, né? Continuar aí, né, com a nossa consolação, com a nossa meditação diária, pequena, né? Mas valiosa, né? Para nos recordarmos das virgens prudentes do passado, né? Para que a gente mire nos seus exemplos e também conheça, né? Essas virgens prudentes que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, né? E nós estamos falando aqui, ontem a gente começou a falar do Davi, né? Que foi o rei lá de Israel. Então é um rei, é o rei mais importante da casa de Israel, né? Nós vimos ontem como é que ele foi escolhido, né? Então nós estamos fazendo um destaque aqui para o Davi, para que a gente entre no livro de Salmos, né? Para ver ali os louvores e as profecias de Davi com seus cânticos, né? E não só as profecias, louvores, ensinamentos, né? Louvores, ensinamentos e profecias de Davi e dos outros salmistas, né? Principalmente de Davi, que praticamente nós vamos ver aqui que foi ele que organizou, né? Os louvores no templo, né? Nós vamos ver nas nossas leituras aí. Mas hoje nós vamos começar aqui com o livro de Ruth, no capítulo 4 e no versículo 13. Nós vamos ver aqui a origem do Davi, onde é que ele veio, né? Vamos lembrar aqui de onde foi que ele veio, né? Então aqui no 4:13 do livro de Ruth está escrito assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Esse é o pai de Jessé, é o pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. Então, irmãos, aí é a origem, né, de Davi, né, da raiz de Jessé, ele, né. Então, Davi, ele é descendente de Obed, descendente de Ruth, né, não é isso? Pois é, uma mulher, né, piedosa, né, que o marido morreu, e Boaz, então, remiu, né, exatamente a família do seu ex-esposo. Então nós vemos aí que a ascendência, né, de Davi, os pais de Davi, são pessoas também tementes, né, ao Deus vivo, né,
ao Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Então nós vamos ver aqui que o Davi, no capítulo 22 de 2 Samuel, ele começou aqui nesse capítulo, eu não sei se começou, se estava no meio, né? Mas ele, digamos assim, nesse dia que ele estava inspirado, né? Ele então louvou, né? Com um cântico, que nós vamos dar aqui uma rápida lida nesse primeiro cântico que Davi cantou, né? Louvou ao Senhor. No capítulo 22 de 2 Samuel está escrito assim: falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, né, o Davi, né, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Né? Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo e a força de minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Então a gente, prestando atenção, né, irmãos? No Salmo de Davi, nós vamos ver que tem ensinamentos, tem louvores e tem profecias, né? Em vários momentos, ele está falando aqui do Messias, né? Ele está falando daquilo que ia acontecer com o Messias, né? E que, na verdade, alguma coisa estava acontecendo com ele como sombra, né? Daquilo que iria acontecer com o Messias. Né? Então, Salmos é um livro muito importante para nós lermos, estudarmos e vermos ali todo esse conjunto, né, de expressões espirituais, né, dos salmistas, né, principalmente de Davi, acerca das profecias, dos ensinos, da palavra, né, e dos cânticos que exatamente eles faziam no templo e fora do templo, né? Então, por exemplo, aqui esse versículo 6 que nós lemos aqui, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte, ele está falando do seu sofrimento, é claro, da sua morte e da morte do Messias, né? Aí no versículo 7, estamos aqui no capítulo 22 de 2 Samuel. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele cirou. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam dele. E abaixou os céus e desceu. E uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sob as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento d'águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Então nós estamos vendo aí, né, que ele está
bendizendo, né? Está honrando, louvando, né? Ao Senhor pelo seu poder, pelas suas maravilhas e pelas suas obras, né? 17. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Tirou-me para o lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo aí, então, o Davi, né? Vamos continuar vendo aí amanhã, se Deus quiser. Vamos parar por aqui hoje. E nós vamos ver aí que os Salmos, né? Aquilo que o Davi fez foi exatamente para o engrandecimento do nome do Senhor, né? Os louvores, os ensinos, né? E as profecias acerca do Messias. Então, Pai seja com todos nós e amém, né? Até amanhã, se Deus quiser.